Oi, gente, na nossa aula de hoje nós vamos fazer algo bem simples, que é a correção dos exercícios do livro que a gente já fez, tá bom? Não vai ter nenhuma tarefa hoje. Essa semana vai ser bem simples, vai ser só a correção dos exercícios. Eu espero do fundo do meu coração que vocês peguem o livro de vocês e façam a correção junto comigo agora, ok? Página 362, número 1. Defina o que é território nacional. Resposta. Território nacional é aquele que um Estado exerce sua soberania e é formado por uma ou mais nações. Então, tem um Estado que vai governar, que vai exemplificar as leis e é formado por uma ou mais nação. O Estado brasileiro, o território nacional brasileiro é formado por uma nação só, tá bom? Mas existem outros territórios nacionais que são formados por mais de uma nação. Número 2. Por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Por quê? Cada nação é formada por um grupo de indivíduos que compartilham características culturais e laços de identidade em comum, tá? Aqui tá com a bolinha em cima, mas a resposta é essa. Cada nação tem as suas próprias características, seus próprios hábitos. E cada tribo indígena, cada povo indígena também tem seus próprios hábitos, tem as suas próprias formas de regir, suas próprias leis, né? Digamos assim. Então, por isso que é considerado, cada povo indígena representa uma nação diferente. Se você escreveu errado, dá um pause no vídeo, apaga a sua resposta, escreve a resposta certa que tá aqui, tá bom? Letra B. O que levou à redução do número de indígenas no Brasil? Contato com novas doenças e conflito com os colonizadores. Primeiro, contato com novas doenças. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles trouxeram diversas doenças bastante comuns que já tinham lá na Europa. E acabou que esses povos indígenas não tinham anticorpos suficiente no organismo deles para combater essas doenças. Então, eles morriam por coisas simples. Por exemplo, uma gripe. Chegava a um indígena, tá bom? E os conflitos com colonizadores. Por quê? Quais que eram os armamentos dos indígenas? Eram flechas, armamentos feitos de cunho manual mesmo. E os colonizadores tinham armas de fogo. Então, foi um dos maiores massacres e genocídios que tiveram na história. Porque eles entravam em conflito, obviamente, quem perdia era o mais fraco, e o mais fraco nessa condição era os indígenas, tá bom? Letra C. Por que é importante que os povos indígenas tenham suas terras reconhecidas e homologadas? Essas terras têm bastante conflitos na justiça atualmente no Brasil, tá bom? E por que isso é importante? É importante para que os indígenas possam reservar a sua cultura e praticar o seu modo de vida dentro das suas terras que são garantidas por leis, ok? Próxima página. Página 369. Número 1. Leia as notícias. Aí tem uma série de notícias aí que vocês vão ver. Letra A. Explica o que se trata as notícias apresentadas. Respostas. As notícias informam sobre a manifestação a favor e contra a independência da Catalunha, que são aquelas minorias nacionais que eu falei para vocês já em algumas aulas passadas, tá bom? Letra B. Toda a população da Catalunha reivindica a independência. Se você ler na notícia, você vai ver que não. Uma parte da população deseja que a Catalunha pertença à Espanha e a outra parte deseja a independência da Catalunha, tá? Letra C. A partir da dissolução da ETA, o País Basco deixou de reivindicar sua independência? Também não. Por quê? O movimento, ele segue, porém, sem a violência da ETA, porque a ETA era um grupo separatista bastante violento e agia de forma bastante sangrenta. O País Basco não deixou de reivindicar, só não reivindica com a mesma violência que eles reivindicavam antes, tá bom? Se você errou alguma dessas, pausa o vídeo, apaga, copia a resposta certa e dê continuidade ao vídeo, tá bom? Próxima página, página 370. Número 3, responda. De que maneira os limites territoriais são alterados ao longo do tempo? Resposta. Essas mudanças têm ocorrido com a perda ou anexação de novos territórios ou a criação de um novo estado. De acordo com que os territórios, as nações vão perdendo os territórios ou vão ganhando territórios, essas delimitações de territórios vão sendo modificadas. Isso acontece ao longo do tempo, tá bom?
e também com a criação de novos estados. Letra B. De que maneira ocorrem as modificações dos limites territoriais entre os países dos continentes europeus? Resposta: ocorreram em função de acordos estabelecidos após a Primeira Guerra e após a Segunda Guerra. Então, esses limites, essas modificações aconteceram em acordos feitos a partir dessas duas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá bom? Página 374. Ligue as projeções. Aí de um lado vai ter as bolinhas com o nome das projeções e do outro lado vai ter o significado. O que eu fiz? Eu coloquei cada uma e coloquei os 3 pontinhos para você saber qual que você vai ligar. Então, a projeção cilíndrica você vai ligar no quadradinho que está escrito nas proximidades da linha do Equador, etc. A cônica você vai ligar a áreas próximas à linha do Equador e das regiões polares, 3 pontinhos. A plana, áreas de maiores distorções se localizam, 3 pontinhos, tá bom? Número 2. Qual das projeções mostradas nas páginas 372 e 373 representa melhor a relação entre a América do Sul e a Groenlândia? Explique. Resposta: a projeção de Peters. Por quê? Porque ela mostra a Groenlândia sendo menor, que no caso é a referência real da relação da posição real, tá? Entre a América do Sul e a Groenlândia. Se tá errado, você pausa o vídeo, apaga, responde de forma correta e dê continuidade na aula. Ainda na página 374, explica por que a projeção de mercado representa o território da Groenlândia em tamanho maior que o real. Resposta: essa projeção conserva mais as formas dos continentes e países e distorce as suas áreas. Por isso que a projeção de mercado ela representa a Groenlândia maior do que o real, tá bom? Porque a projeção de mercado ela conserva as formas e não as proporções. Página 375. Leia o texto, aí vai ter o texto para você ler. Letra A. Qual projeção cartográfica se refere o texto e quais as suas características? Nesse texto, a gente está falando da projeção de Mercator e mostra a Europa maior que os outros continentes e os continentes menores, os outros continentes menores. Também mostra a Europa no centro do mundo, tá? Letra B. Por que podemos dizer que por detrás da referida projeção há uma questão ideológica? Gente, presta atenção, o Mercator era europeu. Então, ele com certeza ia destacar o seu continente, né? Então, a resposta é: a Europa é onde viveu o Mercator, que criou essa representação, destacando a importância global da Europa. Próxima. Mais uma vez, se você errou, pausa, apaga, conserta e continua. Página 376. Nas páginas 375, quais continentes aparecem em destaque? Próximo. Porque um mapa com essas características é raramente ilustrado. Resposta: África e América do Sul. Porque contraria a hegemonia das potências europeias e dos Estados Unidos. Porque ele destaca a África e a América do Sul. Como as maiores potências estão na América do Norte, basicamente os Estados Unidos, e na Europa, então vai contrariar essa hegemonia, tá? Tudo questão ideológica. O número 6, a resposta é para você fazer uma associação entre a projeção de Mercator e Peters, essa pergunta. A resposta é Mercator, Peters, Peters e Mercator, ok? Número 7. Compare as projeções de Mercator e Peters e escreva abaixo as principais diferenças. Resposta: a forma e o tamanho dos territórios. Mercator, a Groenlândia é mais alongada e maior do que a projeção de Peters. Sempre a referência é a Groenlândia. A gente vai comparar esses dois, tá bom? Próximo. Página 377. Essa, se eu não me engano, é a última página que a gente vai corrigir hoje. E aí, o que acontece? É aquela página final do capítulo que tem um monte de quadradinhos. O que eu fiz? Eu destaquei a palavra resposta em caixa alta, maiúsculo e negrito e coloquei mais ou menos aonde você vai colocar ela para você se identificar melhor, tá bom? Então, a primeira é cultura, resposta.
É um conjunto, aí 3 pontinhos. Aí no mesmo quadradinho tá falando, podemos considerar, aí a resposta é nação, aí um grupo, etc. De baixo, ajuda a criar uma identidade, a resposta. Próximo, um território é a resposta, nacional, é composto, etc. Um Estado soberano conta com um governo, é a resposta, com leis, etc. Mas pode englobar uma ou mais nações, é a resposta, tá? Próximo. As minorias nacionais são nações, a resposta é minorias nacionais. Próximo. Os limites territoriais, limites é a resposta. As fronteiras, é a resposta, são faixas, etc. Independência é a resposta em relação, etc. As projeções e as respostas cartográficas são utilizadas. Se você errou, pausa o vídeo, apaga e conserta. Bons estudos para vocês, espero que vocês tenham feito uma correção, tá bom? Bem tranquila a atividade dessa semana, só você pegar o seu livro e acompanhar a correção junto com a videoaula, tá bom? Um beijo e até a próxima.